Oi, eu sou Leandro e hoje eu tô aqui para falar de A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, um documentário que está disponível na Netflix. Marsha P. Johnson was the Rosa Parks of the LGBT movement. Darling, I want my gay rights now! Her case has been cold for 25 years. Bom, gente, Morte e Vida de Marsha P. Johnson é um documentário que saiu lá em 2017, 6 anos atrás. Ele tem mais ou menos 1h45 de duração e eu decidi trazer esse documentário hoje aqui porque dia 28 de junho é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Um dia pra gente celebrar a nossa história, pra gente entender um pouquinho dela, e é por isso que eu trouxe essa recomendação aqui. A gente vai acompanhar nesse documentário a ativista Vitória Cruz movendo mundos e fundos para tentar reaver um caso da morte da sua amiga Marsha P. Johnson lá em 1992. E essa morte, na época, foi tratada como suicídio. O corpo da Marsha foi encontrado no rio Hudson e esse processo ficou 25 anos arquivado, mas a ativista Vitória Cruz decidiu mover muitos esforços para que o processo fosse reaberto e fosse provado que a Marsha foi assassinada. A Marsha é uma figura fundamental na revolta de Stonewall, porque na madrugada do dia 28 de junho de 1969, a Marsha estava dentro de um bar chamado Stonewall Inn, que fica em Nova York. O bar existe até hoje e ele é uma peça central para a criação do movimento LGBT. Naquela época, a polícia repreendia muito as pessoas negras, os LGBTs, qualquer pessoa que não se encaixasse no padrão heteronormativo era considerado um desviante. Então eles faziam batidas policiais nos bares de Nova York e nessa noite eles chegaram com muita truculência no Stonewall Inn. Mas alguma coisa mudou dentro da Marsha e ela resolveu que eles precisavam revidar para isso parar. E aí isso causou uma revolta muito grande. Todo mundo que estava dentro do bar, liderado pela Marsha e por outras drag queens, tomaram a frente de tudo e eles começaram a pegar tudo que tinha no bar e tacar em cima dos policiais, mesas, cadeiras. Os policiais começaram a recuar, pediram reforços. Essa revolta foi para as ruas e eles continuaram a revidar toda a truculência policial que eles viveram durante anos. E isso causou um efeito dominó, porque nos dias seguintes, vários protestos começaram a acontecer à luz do dia em Nova York, pedindo, clamando pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Isso é considerado um marco na história do movimento LGBT. Isso é considerado o pontapé inicial, na verdade, essa revolta e esse movimento para direitos igualitários entre as pessoas LGBTQIAP+, e os heterossexuais. A marcha foi uma peça fundamental e a gente vai aprender ao longo desse documentário que ela era uma mulher trans, negra, drag queen, prostituta, porque era a única opção que ela tinha para se manter financeiramente, e também ela já estava acostumada com a truculência da polícia devido ao fato dela ser uma pessoa que trabalhava nas ruas à noite. E ela também era uma modelo pro Andy Warren, que considerava ela uma figura muito peculiar e muito importante de ser vista. Eu acredito que nem a Marsha esperava que apenas o fato dela não abaixar a cabeça naquela noite pro policial ia causar tudo que ela causou e ia marcar o nome dela na história. Todo mundo que conheceu a Marsha e pôde dar entrevistas para esse documentário disse que a Marsha era uma pessoa extremamente agradável, extremamente politizada, mas muito tranquila, muito cuidadosa. Ela se preocupava muito com as pessoas jovens, os LGBTs jovens, principalmente da sigla T. E a Marsha foi, sem sombra de dúvidas, o estopim de uma revolução que dura até hoje
e que a gente precisa valorizar. O documentário também joga a luz numa questão muito sensível, que é como nós, LGBTs, mas principalmente as pessoas transexuais, são vistas de uma forma inferiorizada, são tratadas pelo Estado e pela sua força policial como pessoas descartáveis. A gente, infelizmente, vê isso muito aqui no Brasil. A população trans é a população que mais sofre de longe. Eles sempre estão à frente da comunidade, mas eles são as pessoas que mais sofrem. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, principalmente pessoas trans. E é por isso que a gente precisa ecoar a voz dessas pessoas e a gente precisa sim se politizar, precisa sim cobrar os nossos direitos. A gente não pode deixar que as pessoas falem pra gente como a gente tem que viver e que o modo que a gente vive é errado e que nós somos inferiores. E a gente precisa muito se unir e celebrar o nosso orgulho. A gente precisa se orgulhar de quem a gente é e a gente precisa sim celebrar, mas a gente também precisa se conscientizar pra gente conseguir chegar num lugar melhor, que era isso que a marcha e todos nós queremos. O documentário é muito bonito, ele tem muitas imagens históricas, a gente consegue ver os protestos, a organização que essas pessoas tiveram naquela época. A gente consegue ver como mesmo dentro da comunidade e naquela época já, as pessoas trans eram inferiorizadas. Existe um momento muito bonito do documentário onde a Marcha sobe em um palco, pega o microfone e ela fala que foram as pessoas trans que começaram a revolta e começaram a pedir por direitos. E não eram os homens gays, principalmente os heteronormativos, que iam falar para ela onde era o lugar dela. A Marcha foi uma pessoa que viveu os últimos anos de sua vida militando muito e reivindicando muitos direitos que até pouco tempo atrás ainda eram nos negados, como o direito de constituir família, o direito ao casamento, o direito de ser tratado como uma pessoa normal. E eu acho muito importante que a gente reflita um pouco sobre como a gente, às vezes, tenta se moldar para encaixar em alguns padrões que a sociedade nos impõe, mas a gente deixa de lado aquilo que a gente realmente quer. É um documentário muito bonito, é um documentário muito importante. Eu acho que vale sim a recomendação aqui. E eu queria deixar isso também como uma forma de homenagem a toda a vida da Marcha, que infelizmente foi ceifada de uma maneira brutal. Então é isso, se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam aqui no canal, me sigam em todas as minhas redes sociais, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu tô postando um vídeo por semana, mas eu estou me planejando para voltar a postar 2 vídeos. Eu espero muito que vocês gostem do documentário. É isso, um beijo, até mais e tchau!